Por agora, uma conversa que vamos ter com o ilustre Job Francisco, é o chefe do Departamento de Observação e Análise do Serviço Nacional da Contratação Pública, uma instituição afiliada ao Ministério das Finanças. Ilustre Job, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Unia e ao Magazine Académico. Bom dia, muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença. Fale-nos um pouco do trabalho que vocês têm estado a desenvolver e explicar-nos o que é este Serviço Nacional da Contratação Pública. Obrigado pela oportunidade. Dizer que o Serviço Nacional de Contratação Pública é uma entidade de direito público ou um instituto público do setor administrativo ou social. Foi criado pelo Decreto Presidencial número 162/15 de 19 de agosto e substitui no tempo e em termos de atribuições também ao anterior Gabinete da Contratação Pública, na altura aprovado pelo Decreto Presidencial número 298/10 de 3 de dezembro. Este organismo do Estado tem como missão, como função, assegurar a regulamentação do mercado da contratação pública, bem como avaliar, aferir e monitorar o seu funcionamento. Qual é a avaliação que vocês fazem desde que entrou em funcionamento esta instituição? Permita-me, previamente, a abordagem sobre a avaliação do desempenho dessa instituição desde 2010, em termos formais e do ponto de vista prático, 1 a 2 anos depois. Dizer que é importante, de alguma forma, diferenciar o que é contratação pública e o que não é. Porque temos estado a notar que, vezes sem conta, tem havido alguma, digamos assim, confusão de conceitos em termos práticos, que tem sido, digamos assim, referenciar a contratação pública não como aquela atribuição ou aquela função voltada para aquisição de bens, serviços e realização de despesas, quer correntes, quer de capitais, mas como uma perspectiva de ingresso na função pública. Portanto, queria diferenciar essas duas componentes. O ingresso na função pública é, no fundo, diverso da contratação pública nos termos em que estamos a abordar hoje. No sentido de que esta atribuição contratação pública, no fundo, é a função que os vários organismos do Estado desempenham no âmbito da satisfação das necessidades coletivas públicas e que decorrem das suas funções estatutárias e da Lei dos Contratos Públicos, a Lei 916, 16 de junho. Se comparado com o antigo gabinete, este instituto traz maior, digamos que, segurança e alguma, diríamos, se calhar, simplicidade no processo todo de contratação? Com certeza. O que foi feito é um reajuste nas atribuições do então Gabinete da Contratação Pública, hoje Serviço Nacional da Contratação Pública, no sentido de tornar as suas atribuições mais clarificadas e mais de acordo com aquilo que são os diplomas que regem a atividade administrativa pública, desde logo o decreto que rege, digamos assim, a constituição ou a criação dos institutos públicos, por um lado. Por outro lado, também, essa clarificação das atribuições veio permitir com que o Serviço Nacional da Contratação Pública pudesse desenvolver as suas, digamos assim, funções em colaboração com os outros organismos da administração pública. Vocês têm estado a fazer um périplo pelo país, a passar por algumas províncias, a divulgar, a realizar workshops sobre este serviço. Qual é, digamos, que o balanço que vocês fazem, ou a avaliação que vocês fazem deste programa que vocês têm estado a desenvolver? Primeiro, dizer que pontualmente tem sido feito esse trabalho de divulgação do Serviço Nacional da Contratação Pública, desde logo quando da aprovação da Lei dos Contratos Públicos e da realização de seminários nacionais e também regionais de divulgação desse diploma, por um lado. Por outro lado, recentemente também foi feito um périplo pelo país no sentido da divulgação de uma das iniciativas do Serviço Nacional da Contratação Pública, que consistiu na moralização ou na estratégia ou na divulgação da estratégia integrada de moralização na contratação pública, porque, como sabe, a contratação pública é, digamos assim, aquele âmbito de toda a atividade de contratação, além de que no atual momento e de forma muito, digamos assim, direcionada, o principal foco é a
divulgação e a expansão e a formação em termos de contratação eletrónica para efeitos de utilização desta plataforma, deste sistema, por todos os organismos da administração pública. Há uma questão que avançou, da questão do desconhecimento das pessoas das obrigações ou das responsabilidades deste Instituto. No sentido de inverter esta situação, o que é que vocês têm em carteira de levar o conhecimento deste Instituto às pessoas? Esta atividade que estamos a realizar aqui agora insere-se no âmbito daquilo que nós consideramos ser um plano de comunicação. Ou seja, é importante garantir ou assegurar que a população como um todo e que a sociedade em geral tenha conhecimento de que existe um órgão que é reitor de todo o processo de contratação que as entidades levam a cabo, por um lado. E, além disso, também é importante que, digamos assim, a população conheça as iniciativas que estão sendo levadas a cabo, desde logo as formações em termos gerais na lei dos contratos públicos, em matéria de contratação pública em geral, mas fundamentalmente, como disse e repito, em matérias de contratação eletrónica, que, como sabe, é uma iniciativa que está a ser levada a cabo, digamos assim, sob a égide do Serviço Nacional da Contratação Pública, mas por orientação do Executivo, no sentido de que o maior número possível de instituições do Estado possam utilizar essa plataforma para desencadear os seus processos de compra. Ok, alguma questão que eu gostaria também de avançar para a nossa audiência e que nós ainda não teremos abordado aqui, já mesmo para, assim, em jeito de fim de conversa? Eu gostava, se calhar, fazer referência ao ponto de onde teríamos começado, falar sobre o Sistema Nacional de Contratação Pública Eletrónica, que no fundo encerra um conjunto de sistemas interligados entre si e que têm como finalidade suportar processos de compras ou de contratação pública por via de infraestruturas de natureza informática e de aplicações que permitem então essa tramitação com transparência, com concorrência, com igualdade entre os vários intervenientes e, enfim, trazendo então celeridade ou a celeridade que se deseja em processos de aquisição. Por um lado. Por outro lado, dizer que os principais utilizadores dessa ferramenta são as próprias entidades públicas contratantes, nos termos da lei dos contratos públicos. Quando falar das entidades, olha aqui para os ministérios... Os ministérios, os governos provinciais, as administrações municipais e os mais variados institutos públicos existentes no país. São esses os principais usuários dessa plataforma. Além de que a utilização por essas entidades implica a interação com os fornecedores, que no fundo são os principais intervenientes, ou seja, são aqueles que fornecem os bens, fornecem os serviços e realizam as empreitadas que as instituições pretendem. Este processo diminui aqui os atos de favorecimento neste processo de contratação? Com certeza, porquanto estamos a falar de uma plataforma que permite maior concorrência. Ora, em procedimentos, digamos, não eletrónicos, que não são acessíveis por todos e que eventualmente não sejam mais abertos e transparentes, esse favorecimento é sempre possível. Já em procedimentos dessa natureza, pelo grau de participação, quer de fornecedores ou concorrentes internos e internacionais ou externos, a litigância é maior e ganha, de facto, o melhor. E, desse ponto de vista, esse favorecimento sai de alguma forma, digamos assim, impossibilitado. Muito bem, Job Francisco, é uma primeira de muitas conversas que gostaríamos de ter aqui neste programa, nesta rádio. Então nós agradecemos a sua presença e abertos para uma próxima oportunidade estarmos a falar durante mais tempo sobre este processo todo, fazer uma avaliação do trabalho que vocês têm estado a desenvolver exatamente desde 2010. Certo. Nós agradecemos em nome do Serviço Nacional da Contratação por guardarmos por novas oportunidades. Ok, nós também é que reiteramos aqui o nosso agradecimento.